tema escolhido foi derivadas, tá? Porque ele foi o tema mais trabalhado, assim, mais extenso durante o semestre passado com vocês. E ele envolve o conceito de variação de funções, tá? Então, as derivadas estão diretamente ligadas a funções. Então, a gente vai pular assim, o estudo de funções, tal, bem detalhado, ou de discutir funções de forma muito detalhada, porque na semana que vem eu vou fazer uma aula só de funções, mas aí não vai ser revisão, vai ser funções de duas variáveis. Então, a revisão que a gente está fazendo hoje, ela é de derivada, mas toda derivada envolve funções, tá? Vamos lá, então. E o que são funções? Né, matematicamente, a gente pode pensar ela numa lei matemática, né? Uma lei, uma sequência de operações. Então, uma sequência de operações. Pronto, deixar anotado. Outro ponto, né? Como sempre, eu vou disponibilizar sim o material? Vou disponibilizar o material para vocês. Mas é extremamente importante que você faça as suas anotações. Tem coisa que eu falo e não anoto, tem coisa que eu anoto e não falo. Então, é bom você montar o seu caderno, prestar bem atenção, porque às vezes tem um pulo do gato, alguma coisa que né, que tá aí, você achou interessante e não ficou registrado, você já registra no seu caderno, cara. Então, isso aqui não é para ficar assistindo, né, as letrinhas aparecendo na tela, coisa do tipo. Tá? Eu já falei isso para vocês todos os semestres anteriores, mas é isso, né? Então, a sequência de operações sobre uma variável, né? Então, a gente representa ela assim, f de x. É a forma mais tradicional da gente representar uma função. Então, a sequência de operações em si é esse cara aqui, ó, é a função, é o que eu vou fazer sobre esse objeto aqui, tá? Então, o x é um objeto de entrada, né? Pensando em termos de máquina, né? Você tem um input, o output, a entrada e a saída. Então, a entrada é esse cara, ele vai ser processado pela lei, né? Pela sequência de operações matemáticas, soma, subtração, divisão, multiplicação, potenciação, radiciação e combinações entre elas, e vai sair um outro resultado, né? Então, esse outro resultado, a gente costuma... Cadê? Deixa eu ver se eu... Aqui. Deixa eu ver. A gente chama ele de y, tá? Então, eu processo a função aqui com o valor de entrada, né? Então, o x ele é livre, é o que a gente chama de domínio da função. Semana que vem a gente detalha um pouco mais, mas eu queria só, a partir daí, puxar para a derivada, tá? Então, a função em si é a sequência de operações que a gente vai operar sobre o valor de entrada. E isso vai resultar num outro valor, o valor de saída, que a gente geralmente chama de y. Tá? Você pode usar qualquer letra. Assim como na própria função ali. O argumento da função não precisa ser necessariamente o x. Né? Vocês estudaram bastante física, cinemática semestre passado, e viram que o argumento da maioria das funções de cinemática não é x, é t, tempo. Né? Então, funciona igual. Tá? Perfeito. Então, tá aí. Essa é uma ideia bem básica assim, a respeito de funções. E isso representa um conjunto, né? Pode existir infinitas leis aí que você pode querer montar. Mas o que é interessante aqui, só anotar, nesse momento, com vocês, e que a gente não enfatizou tanto, apesar de a gente só ter trabalhado com isso no semestre passado, é que essa função aí tem uma variável, tá bom? Vou deixar isso anotado. Por quê? Porque todo o cálculo que a gente desenvolveu no semestre passado foi para funções de uma variável. Então, derivada, integral, todo estudo de funções mesmo, as definições foram para funções com uma única variável. Então, o argumento aqui ó, pode ser x, pode ser tempo, t, né, pode ser qualquer outro valor, qualquer outro argumento, mas esse argumento é único. Então, é o cálculo de função com uma variável, o cálculo 1, né, geralmente a gente chama. Tá joia? Seja integral, derivada, a gente viu com função de uma variável. Então, semana que vem a gente vai expandir essa ideia para várias variáveis. Claro que partindo de duas variáveis. E o interessante no cálculo é isso. O cálculo de uma variável é bem específico. A gente gasta em um ano, um semestre, bem trabalhado, né? Queira ou não queira, vocês já estão trabalhando com funções
desde lá do tópicos de matemática, né? Então é um ano mesmo trabalhando o cálculo de função de uma variável. E depois, quando vai para duas variáveis, muda um pouco, mas ele é baseado no de uma variável, então é um pouco mais rápido. Tem suas características, a gente vai estudar a partir da semana que vem especificamente, mas quando sobe para 3 ou 4 ou 5 ou n variáveis, por isso fica cálculo de funções de várias variáveis, VV aqui, porque de duas para cima, o processo é totalmente análogo, tá? Então a gente vai usar claramente o de uma variável, o cálculo de uma variável ali específico. Para duas, três ou quatro ou n variáveis, o processo que a gente vê para duas vai valer para três, a gente vai representar isso, vai calcular, mas vale para 4, 5, 6. Claro que aumenta o trabalho braçal, mas as definições são isso, tá? Então, rapidamente aqui, o que uma função ela te dá, no fim das contas, né, no final do dia, lá na conversa toda, depois que você fez as coisas que você queria fazer, fez o cálculo ali, ela te dá basicamente você calculou assim, ó, sei lá, a função quando o x vale 2, você vai lá, processa, ela vale 5. Então, eu pensei hoje aqui, é uma espécie assim em termos de humanas, né? Coisa meio filosófica assim. A função ela te dá onde você está. Onde estou? Se o tempo é 10 segundos, eu estou na posição 20 metros. Ou se a variável vale 5, a função está valendo 7. Você calculou. Ela é uma coisa assim, é um retrato. A função ela te dá um retrato. É um instantâneo. Assim, você chama, fala, se o argumento for tanto, ela tirou. A resposta é onde você está. Tá? E aí a gente passa para as derivadas. Então, deixa eu classificar aqui as derivadas. Tá? Rapidamente, então. E aí eu vou detalhar com vocês ali, derivadas. Tá? Então, aqui eu vou colocar linhas gerais. Tá? Então, as derivadas, basicamente, elas trabalham com a taxa de variação da função, né? Taxa de variação da função. Não é isso? Então, o que a gente tem é basicamente, veja, você tem a função, você está em algum lugar, a cada momento você está em um lugar, mas você não sabe como é que você está indo, ouvindo, ou se está parado, né? Então, a derivada, ela te entrega a taxa de variação da função. Daqui a pouco a gente define ela bonitinho ali. E aí você pode pensar, bom, a função posição, né, ou a função velocidade. Vamos pensar na função velocidade, né? Então, você vai trabalhar. Então, você acorda, entra no ônibus, entra no carro, o carro está parado, o ônibus está parado. Aí ele sai andando, chega na empresa, você desce e senta na sua mesa para trabalhar. Tá aqui, estamos trabalhando. Você pode pensar o seguinte, bom, deixa eu calcular a taxa de variação da minha velocidade. Como que valeu a minha velocidade, né? Então, eu estava parado no começo e estou parado no final. Então, a minha velocidade foi 0. Aí você pode concluir que, ficando parado, você conseguiu sair da sua casa e chegar no trabalho. O que é uma estupidez completa, né? Não faz o menor sentido esse tipo de conclusão. Por quê? Porque é um tipo de conclusão médio. Você pegou 2 pontos bem específicos da sua trajetória, né? Falou, bom, no início da trajetória eu estou com velocidade 0, no final da trajetória eu estou com velocidade 0. Então, na média, né, soma as duas, divide por 2 aí, vai dar 0. Se está errado, conceitualmente está errado. Né? Você sabe que é impossível você se locomover com velocidade 0. Mas aí você lembra que é a média, velocidade média 0. Ainda assim está terrível, né? Esse exemplo é o extremo mesmo. Né? Então, a velocidade média, ela pode servir em alguns momentos, pode ser útil para a gente, mas o que vale mesmo é como é que você está se movendo agora, ou durante o percurso. Tá? Então, essa taxa de variação da função não é qualquer taxa de variação, não é a taxa média de variação. É a taxa
instantânea, tá? Então, vamos lá. Instantânea. Ih, falou. Não vai caber. Instantânea, tá bom? Deixa assim. O azinho para fora mesmo. Então, aí tá. E aí a gente pode entrar, eu vou entrar daqui a pouco na parte mais formal da coisa, então não vou ficar puxando muita setinha, não. Mas a derivada, ela pode te indicar ali, em termos filosóficos, né? Você pode interpretar ela assim. Para onde vou? Não é isso? Então, é a taxa de variação. Então, veja bem, no seu caminho para casa, ou para o trabalho, às vezes você passa na mesma rua, né? Indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Então, 8 horas da manhã você está indo, 6 horas da tarde você está voltando. Mas você está na mesma posição ali, né? Está passando com um carro, com um ônibus, ou a pé mesmo, de bike, não sei. Então, a função, ela vai te devolver aquela posição. Naquele horário, 8 da manhã, você está no meio da rua, naquele pedacinho da calçada. E às 6 da tarde, você também está lá. Então, existe uma certa ambiguidade, né? A derivada, ela vem justamente para te mostrar que é uma análise sobre a função, e ela vai te mostrar que não, peraí, às 8 da manhã ele estava aí, mas ele estava apontando a direção dele, a posição dele crescia na direção do trabalho, ele estava indo na direção do trabalho. Agora, às 6 da tarde, ele está na mesma posição, porém ele está apontando para a casa dele, está chegando em casa. Certo? Então, a derivada é uma ferramenta super importante para que a gente possa fazer análise funcional. Tá joia? E a gente conclui, inclusive, já concluiu isso, que as derivadas também são funções. Também são funções, tá? Mas são funções que o resultado delas, elas falam alguma coisa sobre funções originais, tá certo? Como esse exemplozinho bem trivial que eu dei aí, meio que humanas, né? Cheio de aspas e coisinhas mais para ilustrar a coisa toda. Porque semana passada teve alguém me perguntando para que serve cálculo, né? Estou um pouco preocupado com isso. Mas é importante vocês perguntarem e se colocarem. Assim, como introdução, até aqui, tá tudo bem para vocês? Deixa eu ver se dá para fazer isso na forma de enquete. Vocês estão me ouvindo? Estão me lendo? Tá tranquilo a introdução? Assim, agora eu vou partir pro Remember aqui e vamos fazer bastante exercício na aula, tá? Tudo tranquilinho? Beleza? Tá joia. Então, deu 20 segundos aqui, acho que a maioria já votou, eu vou encerrar para também não ficar, né, gastando muito tempo com isso aqui. Minha barra subiu, agora eu vou fechar, tá? 25 segundos, tá joia. Então, acho que todo mundo que respondeu, eu compartilhei, já fechei, para não ficar atrapalhando sua tela aí. E vamos prosseguir, então. Deixa eu ver se só anotei mais alguma coisa aqui. Vamos embora, vamos para a parte formal da coisa, tá? Então, a gente define, né, deixa eu até dar uma limpada aqui assim, para vocês lembrarem depois, que foi uma introdução, um bate-papo, e eu vi que essa setinha aqui acabou ficando, esse onde estou, o X não tem nada a ver com onde estou, não. O onde estou é o resultado, tá? Deixa eu até ver se eu faço uma setinha roxa. Cadê o roxo aqui? Onde estou é a resposta da função, tá? Esse X aí é o argumento. Tá? É outra coisa que eu comentei mais cedo, né? Vocês vão fazendo suas anotações para depois não ficar confuso. Tá bem? Deixa eu... Então, rapidamente, né? Como é que a gente define a derivada? Vamos escrevendo juntos aí, por gentileza. A definição da derivada, enquanto a gente chama a função de f de x, a gente costuma chamar a derivada de f' de x, ou de outras maneiras. Daqui a pouco a gente vê as outras nomenclaturas, tá? Mas, como eu disse, é a taxa de variação da função. Então, é basicamente a função no ponto final, né? Então, você teve um deslocamento aqui, menos a função no ponto inicial, dividido, né? Racionado aí em relação ao próprio deslocamento. Tá? Para fazer, é uma média, coisa simples, né? Cálculo de média, isso aqui. Então, não é isso? Tudo tranquilo, né? Se ano passado, sei lá, você media 1,60 m
e esse ano você mede 1,80 m, então seu ΔX aí foi 20, então você pode calcular a variação em função aí do tempo, né? Mas o que eu quero, não é colocar números aqui agora, é lembrá-los que, da discussão que a gente fez, isso aqui é a definição de média e não serve, né, para a gente quer saber a variação, a gente discutiu e viu exemplos bizarros que a média não funciona. Então, para a gente o que é importante aqui é que a taxa de variação seja instantânea, por isso a gente aplica o limite quando esse intervalo aí tende a zero. Então, essa é a definição tradicional da derivada. Tá? Então, a gente faz todo o trabalho, cadê? A gente faz todo esse trabalho aqui matemático, porque você conhece a função, você conhece o ponto que ele começou, conhece o intervalo que ele trabalhou, etc. e tal. Faz a matemática, ou conhece a forma, né, a forma algébrica da função. A função é x² mais 5x menos 2. Tá? Então, você sabe trabalhar com ela na forma original e na forma deslocada. Beleza? Então, Matheus, agora que eu vi o seu quando estou, eu não sei se você se referia à parte aqui de cima ou aqui embaixo, tá? Mas o quando estou, eu acho melhor manter o para onde volta a derivada. O quando estou, ele vai entrar quando tiver explicitamente a variável for o tempo, tá? Mas aí vai ser um caso particular. Beleza, Matheus? Deixa eu voltar aqui. Então, essa é a definição de derivada. A gente sabe que calcular ela, né? Por exemplo, se, né, f de x, vamos fazer bem rapidinho aqui, assim, ó, igual a... Vocês já fizeram bastante disso, mas 3x menos 2, tá? E aí você quer calcular a derivada, então você vai fazer o f', deixa eu trocar de cor aqui. Vai ficar f' de x é igual. Aí aplica o limite, tá bom? ΔX, tem que fazer. A derivada, a função no ponto da frente, né? O que é a função no ponto da frente aqui nesse caso? Onde tem x, é o argumento. Aqui, na verdade, o nosso argumento é x mais ΔX. Então, você vai entrar com 3 vezes x mais ΔX. X mais ΔX é o seu argumento. Menos 2. Então, isso aqui seria a sua função aplicada em x mais ΔX. Quando esse argumento aqui, ó, vale x mais ΔX, então vai ficar 3x mais ΔX. 3 que multiplica x mais ΔX, na verdade, né? Menos 2. E aí você vai subtrair ainda isso, menos a função no ponto original. 3x menos 2 é a função no ponto original. Aí vale a pena colocar um parênteses aqui, porque você está subtraindo toda a função, tá bom? Então, se aqui eu tenho a função calculada no ponto da frente, tá ela aqui, ó, calculada no ponto da frente. Tá bom? Menos a função calculada no ponto original, menos a função calculada no ponto original. Tá aí, tá bom? Sinal de menos entre as duas, e tudo isso dividido por ΔX. Então, é assim que faz o cálculo de uma derivada, tá bom? Dá até para aumentar um pouquinho isso aqui. E acabou? Não, não acabou. Você vai continuar calculando. Vou fazer uma só para vocês lembrarem como é que é o processo, tá? Mas a ideia da aula de hoje não é a gente ficar aqui. ΔX vai para zero. É zero. Então, você pode aplicar a distributiva, não é isso? Vai ficar 3x mais 3 ΔX menos 2. Então, vou fazer aqui. Vai ficar 3x mais 3 ΔX da distributiva menos 2. Agora, esse menos também pode aqui, né? Pode passar para lá. Então, vai trocar basicamente os sinais dos valores no parênteses. Vai ficar menos 3x mais 2. Tá joia? Todo mundo dividido por ΔX. Tá aí. Então, aí você vê que algumas coisas podem ser simplificadas, né? Esse 3x aqui está positivo e esse 3x está negativo. Então, um cancela o outro. Esse menos 2 aqui está aparecendo negativo e esse mais 2 aqui está aparecendo positivo. Então, novamente, um cancela o outro. Então, depois que você limpar isso aí, né, você pode fazer assim, limpa esse. Vai sobrar, claramente, somente o 3ΔX em cima, né, no numerador. Então, você vê que esse aqui, que a gente está terminando de fazer agora, não aplicou o limite ainda, vai sobrar 3ΔX dividido por ΔX, que claramente é igual, né? Você pode, aqui sim, você pode
cancelar Δx em cima, Δx embaixo. Então, vai ficar o limite, quando Δx tende a zero, de 3. Então, você vê que nesse caso aqui, a independência. Ninguém está falando mais que tem x aparecendo, ou Δx, né? Então, se o Δx for para zero, o 3 continua sendo 3. Se o Δx fosse para qualquer outro valor, o 3 continua sendo 3. Então, eu aplico o limite, mas nesse caso, aplicar o limite, nesse caso específico aqui, né, foi o caso mais simples possível, a gente conclui que a derivada vale 3. Tá bom? Então, aqui é a resposta final. A derivada, né, então, deixa eu verifar ela aqui assim, ó, é igual, então, o f de x vale 3. E você vê aí o trabalho que dá para fazer, né? O cálculo através da definição. Então, trabalhamos com um exemplo bem simplesinho, em que a função é um polinômio do primeiro grau, né? E você veja aí a quantidade de linhas que isso já tomou. Esse é o caso mais simples, vocês fizeram ano passado, a gente fez junto vários. Eu só estou te mostrando que ele dá trabalho, né? Então, deixa eu anotar aqui assim, ó. Dá trabalho. O que dá trabalho? Dá trabalho calcular a derivada pela definição, né? O cálculo pela definição. Então, para isso existem algumas formas práticas de se calcular a derivada, né? Então, eu vou apresentar, lembrar com vocês a tabela de derivadas, né? Mas antes, eu acho que eu pus a definição. Acho que é importante também relembrar que a derivada ela pode ser notada, né? Ou denotada. Deixa eu colocar aqui em roxo. Notações, né? As formas que você pode representar a função derivada. Como é que você pode chamar ela, assim, na hora de escrever? Então, a notação da derivada tem algumas tradicionais, eu vou colocar as 4 mais utilizadas, né? Essa que a gente acabou de ver mesmo, f' de x, tá? Outra que é comum é o y', uma vez que a função, né, a gente pode chamar, o f de x, a gente pode chamar de y, eu fiz lá em cima, né, y igual a f de x, a derivada de x, sei lá, f' de x, ela também pode ser o y', tá bem? Comum. Outra que é bastante utilizada, especialmente em alguns casos de física, acho que vocês viram bastante com o André, né, no ano passado a gente discutiu isso, é o df dx. No caso de vocês lá, então o d, a taxa de variação da função em relação à variável. Então, você tem cálculo de velocidade, a taxa de variação da posição, então, o ds, né, ou dr, não sei como é que vocês chamavam lá, em geral a gente chama ds, dividido por dt. Né? É uma taxa de variação, ds dt. Tá bom? Né, para determinar a velocidade. Então, é bastante comum essa notação. Eu não uso muito, apesar de achar bonita, elegante e tal, porque ela não é tão prática quanto essa que a gente tem usado mais, tá? Escreve mais, né? Mas ela em certas ocasiões é bem útil usar ela assim, porque ela fica explícita mesmo, os argumentos. De todo modo, tem mais uma aqui, ó, que a gente não usou muito, mas é comum. Então tá aqui, ó. Essa última aqui, eu estou dizendo que eu tenho a função f, e a minha função f foi derivada em relação à variável x, tá? Então, eu tenho um f de x, se eu faço f subíndice x, é uma forma de denotar a derivada da função f em relação a x, tá? Dessas 4 aqui, a gente vai continuar usando todas, mas especialmente a última que eu acabei de colocar. Essa última aqui vai ser a mais comum nesse semestre para a gente, tá? Até porque daqui para frente, né, na aula seguinte, assim por diante, a gente vai ter funções que dependem não só de x, mas funções que dependem de y, dependem de z. E aí quando você for derivar, aquela linha que a gente costuma colocar, né, f', mas eu derivei em relação a x, a y, a z, né? Então, você explicitando qual foi a variável que você usou para fazer a derivada, fica muito mais claro, muito mais fácil, né? De outro modo, é impossível. Então, deixa eu limpar isso aqui e a gente prossegue, tá bom? Então, são as 4 notações tradicionais. A gente vai continuar usando, sempre que necessário, as 2 primeiras aí, que são mais comuns no cálculo 1, né? Até essa aqui, que é comum no cálculo 1, mas no cálculo, no CFVV, no cálculo 2, no cálculo avançado, que é o que a gente está começando a estudar, é muito mais comum essa notação ou essa aqui, tá?
Por isso que eu já estou apresentando para vocês. Beleza? Perfeito. Então, como eu já disse, só para, antes de dar a regrinha de derivação, né, a gente tem a interpretação geométrica. Quero me aprofundar muito nisso, mas é importante. Não só para a gente relembrar, porque daqui a pouco a gente vai ter a interpretação geométrica da derivada de duas variáveis, tal, vocês vão ver como muda um pouco as coisas, mas tem a ver com isso. Então, interpretação geométrica. Tá aí. A gente já discutiu, né? Então, a derivada nada mais é do que a taxa de variação de uma função em relação à sua variável. Isso é a derivada de uma função de uma variável. A de duas variáveis não vai ser tão diferente, tá? Então, você tem aqui, nesse eixo, ou y, ou o valor da f de x, tradicional. Aqui, a gente costuma colocar o x, tá? Então, você tem a sua função aí variando, bonitinha, tá? E aí, se você escolher um ponto qualquer ponto aí, você vê que nesse ponto a função varia mais ou varia menos. Pode variar para cima, né? Ela está tendendo a caminhar para cima, nesse caso é um dos casos. Em outros pontos ela está tendendo a caminhar para baixo, né? Ela está descendo a ladeira aí. E tem pontos que ela está instantaneamente, aqui embaixo, por exemplo, parada, né? Então, a derivada para a gente nada mais vai ser do que essa taxa de variação. E a taxa de variação ela pode ser dada justamente pelo coeficiente da reta tangente. Então, você tem uma reta tangente aqui, que tangencia a curva, naquele ponto que você está estudando. E a gente conclui, já concluiu em outras oportunidades, que a derivada, deixa eu colocar aqui em outra cor, derivada, é igual, né, numericamente igual. Então, a gente põe um N assim, ó, para você lembrar que é numericamente igual ao coeficiente angular dessa reta tangente. Opa. Vou limpar isso aqui que agora ficou tudo picado, né? Coeficiente angular da reta. Agora sim. Tangente. Todo mundo aí deve lembrar o que é um coeficiente angular, né? Delta y por delta x. Perfeito? Então, a gente faria isso, né? Já fez isso, né? Fazendo com dois pontos, pegando sei lá, um segundo ponto aqui assim. Tá meio ruim. Aqui agora melhorou. Um segundo ponto aqui assim. Você poderia traçar uma reta secante, não é isso? Então, essa reta secante, o coeficiente angular dela é muito simples, né? Você tem cadê? Vamos fazer em verde aqui, mas você tem aqui, pronto, você consegue traçar um triângulozinho, e aí você tem o delta y, aqui você tem o delta x, pronto. Faz um pelo outro, né? E tem o coeficiente da reta. O coeficiente angular da reta preta aqui, da reta secante, tocou dois pontos. E o limite é justamente isso, quando você faz essa reta preta caminhar na direção da reta azul, né? Então no limite, esse ΔX aí, conforme você vai aproximando o ponto roxo que estava aqui do ponto verde que está aqui em cima da reta azul, então esse ΔX ele vai diminuindo, ele vai tendendo a zero. Por isso que é aquela definição lá que a gente acabou de ver, tá bom? Então deixa eu ver se eu limpo um pouco isso aqui para não ficar tão poluído, tá bom? Tira a reta secante também, pronto. Tá aí. Tá, então, essa definição que a gente viu aqui em cima é a própria do coeficiente angular, né? Isso aqui é o coeficiente angular da reta secante, porque tem dois pontos, né? Tem um intervalo entre os pontos aqui, um ΔX, uma distância entre eles, e quando você faz essa distância diminuir, a ponto de um ponto coincidir com o outro, né? Então, você chega nesse caso, limite. Então, a reta secante vira reta tangente e a gente cai justamente na derivada, na definição da derivada. Tá bom? E a definição da derivada, na realidade, ela é feita geometricamente para depois a gente chegar a justificar isso algebricamente, tá? A gente começa aqui no azul, na interpretação geométrica, para
para depois justificar aquela expressão lá em cima, né? Então, já vimos isso também, então, tô tranquilo com relação a isso. Tá. Então, para a gente andar um pouquinho mais rápido, acho que eu separei algumas coisas aqui, deixa eu ver. Aqui, garoto. Então, vamos... Deixa eu ver se eu faço um negócio assim. Copiar ele, coloco aqui embaixo. Então, aqui eu coloquei as regrinhas de derivação, tá bom? Então, a gente já conhece, para não ter que ficar utilizando a definição toda vez que você trabalhar com uma função, o pessoal já calculou, né, para as derivadas das funções mais utilizadas, mais clássicas, e gerou uma tabelinha de derivadas, tá? Essa tabela vocês conhecem, não vou ficar detalhando aqui, mas de um lado aqui, então, a gente tem o valor ou o tipo da função, né, se é uma função trigonométrica, exponencial, polinomial, coisa do tipo, e aqui a gente tem o valor justamente da derivada calculada para aquela função. É outra função, né, e tem o valor aqui. Então, só lembrando que derivada de constante é zero, derivada de polinômio aplica a regra do tombo, né, cai o expoente, você subtrai uma unidade de expoente, seno é cosseno, cosseno é menos seno, tangente é secante ao quadrado, logaritmo, derivada do logaritmo é 1 sobre x, e a exponencial é ela mesma, tá? Então aí fica a tabelinha que você pode usar o tempo todo, até porque, em geral, essas funções aí, elas podem aparecer combinadas, né? Elas podem aparecer somando uma com a outra, subtraindo, multiplicando e assim por diante, e aí a gente tem, portanto, as regras. Deixa eu colocar aqui rapidamente, então. As regras de derivação, porque nem sempre as funções vão aparecer puras, assim, deriva o seno para mim. Cosseno, tá bom, mas dificilmente uma função vai ser só seno, né? Pode ser, pode acontecer, mas nem sempre, tá? Então, as regras de derivação. Então, a gente tem a regra da soma, que vale também para subtração, tá? Então, soma ou subtração. Já lembrando com vocês. Bom, são 8h10 aqui, eu acho que até as 8h25 a gente acabou de fazer esse remember, e aí vai ter tempo para fazer bastante exercícios. Como é que é essa regrinha, né? Então, se você tem duas funções, f de x, e está somando um g de x, e esse quer calcular a derivada, aí eu vou calcular a derivada fazendo assim, ó, colocar um colchetes aqui, e vou derivar, pronto. Então, a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, deriva a primeira mais deriva a segunda. Então, simples assim, tá? Vai ficar f' de x mais g' de x. Então, soma as derivadas, tá? Deriva e soma. Primeiro deriva, depois soma. Se você estiver subtraindo, a regra é a mesma, tá? Claro, só vai trocar o sinal aqui do meio. Então, fazendo seno menos cosseno, então a derivada do seno menos a derivada do cosseno. For tangente mais exponencial, derivada da tangente mais a derivada da exponencial, sem erro. Tá bom? Tem a regra do produto. Então, a regrinha mais simples ainda que eu não coloquei, né? Quando você tem uma constante multiplicando, mas não tem problema, eu coloco aqui embaixo. Produto. Então, a regra do produto diz o seguinte: você tem duas funções sendo multiplicadas, então tem a função f que multiplica a função g, e eu quero derivar isso aí, então eu quero calcular a derivada disso. O resultado é o quê? Aqui é um pouquinho mais complexo do que o caso anterior. Então, deriva a primeira, mantém a segunda, mais mantém a primeira, mantém a primeira, e multiplica pela derivada da segunda. Pronto. Esse é o resultado geral. Tá? Então, no caso da soma, a gente tem esse resultado geral, ou da subtração, né? No caso do produto, a gente tem esse resultado geral. A ordem não importa muito aqui no produto, tá? Se você quiser derivar a segunda primeiro e manter a primeira, depois derivar a primeira e multiplicar pela segunda, não vai interferir em nada, tá? Em geral, eu faço assim, porque é mais fácil de lembrar. Deriva a primeira, mantém a segunda. Mantém a primeira, deriva a segunda. Mas se você quiser inverter aí, contanto que respeite a sequência, né?
Aqui é uma propriedade, tá? Não é uma regra, mas é uma propriedade que é super interessante. Então, deixa eu, antes de falar da divisão, propriedade. Que é quando você tem uma constante multiplicativa, né? Então, se você tem um A que multiplica f de x, tá certo? E quer derivar isso, então você quer derivar isso, então aqui a gente pode puxar uma setinha e falar que o A nada mais é do que uma constante real. Tá? Então esse A aqui é uma constante real, é um número real, tá? Não é uma função, é um número puro. Então é muito simples, o número fica quieto, tá? E aí você pode inferir isso a partir da própria regra do produto, mas é bom deixar na prática assim já. Se você quiser aplicar a regra do produto, você pode. Você vai derivar a primeira, derivada de constante é zero, vezes a segunda, vezes f de x, mais derivada da segunda, vezes a primeira. Ou mantém a primeira, né? É isso aqui, e deriva a segunda. É uma consequência direta da regra de cima, mas é prático para a gente saber. Tá? Então, a propriedade do produto. E para fechar, a gente tem aqui, deixa eu ver as cores que eu estou usando. Vamos aqui. O quociente, né? A regra do quociente, ou divisão. Essa regra é interessante porque ela já começa a mostrar para a gente algumas coisas. Tem duas funções. As propriedades anteriores a gente consegue demonstrar através de conceitos simples e básicos, algébricos mesmo, né? Assim, é fácil de comprovar. Aqui, a do quociente é uma regra que já muda um pouquinho, fica meio estranho quando você olha para ela. Parece a regra do produto, né? Você deriva a primeira, mantém a segunda, menos, então trocou o sinal, tudo bem. Aí você mantém a primeira, mantém a primeira e deriva a segunda. E aí aparece um termo aqui embaixo, que é a própria função g de x ao quadrado, tá? Então deixa eu colocar um outro parênteses aqui só para ficar claro que é a função que está ao quadrado. Tá bom? Então, nesse caso aqui fica um pouco mais ruim de interpretar e tal, mas não tem nenhum segredo aí, não tem nenhum problema, tá? Você pode, se você quiser, e você lembrando das suas ferramentas do ano passado, aí você pode demonstrar que isso faz total sentido. Eu não vou demonstrar, mas eu vou dar um indicativo para você, se você extrair na sua casa. O quociente, se você quiser subir esse cara aqui, ó, tirar do denominador, você pode passar para cima, né? Fica f de x, que multiplica g de x. Claro que você não vai simplesmente mudar, então você tem que lembrar que para passar ali para cima, você precisa trocar o sinal do expoente. Então, ele vai ficar elevado a menos 1. Pronto. Então, o que você tem agora aqui, no fim das contas, é um produto. Uma função multiplicando outra função. Tá bom? A primeira função, f de x, bonitinha, tranquilinha. Só que a segunda função, essa que sobrou aí, ela é uma função composta. E a hora que você for aplicar a derivada nela, então você vai deriva a primeira, mantém a segunda. Aí você mantém a primeira, a hora que você for derivar a segunda, vai ter que aplicar a regra da cadeia. Tá certo? E na hora que você aplicar a regra da cadeia, esse menos 1 vai cair, vai aparecer o sinal negativo, e o expoente novo vai ser menos 2. Né? G elevado a menos 2. Pronto. G elevado a menos 2 é 1 sobre G ao quadrado, que está aqui. 1 sobre G ao quadrado. Você pode fazer em casa tranquilamente. Então, no fim das contas, a regra do quociente é uma mistura de regra do produto com regra da cadeia. Tá? Depois a gente relembra a regra da cadeia ali, mas por enquanto isso é o suficiente. Tá bom? Bem, senhores, estão me acompanhando? Agora eu vou parar para a gente trabalhar mesmo. Deixa eu ver se eu... Novamente, estão me enxergando? Estão me enxergando de um quadro aqui, né? Estão me lendo? O ritmo tá normal? Tá bom? Tá devagar? Podem voltar na enquete aí, mas se tiver algum comentário extra, pode fazer, tá? A gente vai para exercícios agora. Bem?
Isso. Ah, beleza, Geisa, obrigado pelo seu comentário. Na verdade, como é uma aula de, né, recordações e tal, como a gente já viu tudo isso aqui, eu vi junto com você, sei que eu posso ir um pouquinho mais rápido mesmo, senão também a gente não vê tudo, tá bom? Mas, beleza, então. Estou encerrando a enquete aqui, compartilhando com vocês. A maioria, novamente, achou que sim, tá legal. Alguém ali não, mas tudo bem, a gente vai cobrindo isso aí. Tá? Bom, para fechar esse primeiro tempo, eu vou aqui, ó, vou de amarelinho agora. Deixa eu copiar esse cara aqui. A gente faz exercício, tá? Copia. Pronto. E cola. Tudo bem. Então, rapidamente, tá? A gente tem 7 minutos aqui. Não vai dar para fazer tudo, mas dá para fazer boa parte. Tá joia? Então, aqui, esses exercícios são super simples. Eu quero que vocês façam todos para agora, até a hora do intervalo, tá? A gente vai voltar depois do intervalo e vai trabalhar com outros exercícios. Depois eu vou lembrar a regra da cadeia, a gente vai fazer exercício de regra da cadeia, depois eu dou uma lista de exercícios e depois vocês têm as tarefas, que são exercícios de derivadas para entregar, tá? Mas aqui tranquilo, né? Eu vou fazendo junto com vocês no começo e não é para ter nenhum tipo de problema, só se não lembrar mesmo a questão das derivadas, mas tem a tabela lá para a gente ir fazendo numa boa, né? Então, você vê que os 3 primeiros aí, eu não vou fazer tudo não, tá? Vou pulando aqui alguns. O primeiro aí, ó, vamos fazer o item A. O que a gente vai fazer na hora de calcular o y? Ele pediu, ó, calcule o y'. Por quê? Porque ele chamou de y, não chama de f de x. Mas é a mesma coisa, tá? Na prática, é a mesma coisa. Y'. Estão lembrados? O que a gente tem aí é uma, cadê? 4x², é um polinômio, segundo grau. Rapidinho, é o tombo, né? Que ficou primeiro. Até o passo a passo, hein? 2 menos 1. Tá? Tombei o expoente, mas se você já quiser fazer direto, pode fazer, tá? Não... Isso aqui vai dar 2 vezes 4, 8. 2 menos 1, então vai ficar 8x. Tá aí. Tá feito. Então a derivada é 8x. O B, o C e o D é na mesma toada, tá? Então não vou fazer. Vou deixar para vocês fazerem aí com o tempo de vocês. Vou fazer o E. E. O E você vai ver que é uma soma de várias funções, né? Mas para derivar uma soma é muito simples, né? Você só precisa derivar termo a termo. Então, derivando o primeiro termo lá, 3x² vai ficar 6x. Esse cara aqui vai tombar o expoente. Né? O 2 passa multiplicando 3, 6. Subtrai 1, fica x a primeira. Mas, derivada do próximo termo, o exponencial, a derivada do exponencial é ela mesma. Então, é o próprio de x. E, por fim, a gente tem menos, mantém o sinal aí, e deriva o cosseno. Qual que é a derivada do cosseno? É menos seno, olha que feio que fica. Menos seno de x. Põe um parênteses aqui para não ficar... Opa! Vou melhorar de novo. Põe um parênteses aqui, ó. Para não trombar esses sinais, tá? Mas o resultado é meio óbvio, né? Não vai mudar muita coisa aqui, vai ficar... deixa eu... 6x mais exponencial mais seno de x. Então... mais e de x. Agora travou o negócio aqui. Vamos ver se eu consigo passar uma borracha e voltar. Muito bem. Mais seno de x. Então, esse é o valor da derivada y'. Bom, o resultado final é esse aqui. Na mesmíssima toada, a gente tem aí o F e o G, tá? O H também é o H não, o H pode pular. Ou eu vou pular agora, mas o I está na mesma toada. O que vai dar um pouco mais de dúvida é o H e o J, né? Que a gente já fez também no semestre passado, mas só lembrando aqui, ó, para você fazer, na hora que você for fazer, você pode reescrever. Pode falar y, passa esse x para cima, ó, vai ficar 1, que multiplica x elevado a menos 1. 1 menos 1.
ou simplesmente x elevado a menos 1. Esse deriva isso, tá? Esse é o valor do ainda não, tá? Você só reescreveu a função y aqui, ó. Bom, derivar isso aqui é simples, né? É a regra do tombo. Menos 1 passa multiplicando, você subtrai 1, vai ficar menos 2. Então vai ficar menos x elevado a menos 2. E a raiz, para quem não lembra, a gente vai reescrever ela na forma de expoente binário. Isso aqui é x elevado a meio, elevado a 1 meio. E novamente vai aplicar a regra do tombo. Vai passar 1 meio multiplicando, subtrai 1, vai ficar x elevado a menos 1 meio. Pronto. Então vai ficar x elevado a menos meio sobre 2. Tá bom? Vou reduzir aqui, que ainda tem uns minutinhos. E esse exercício foi mais para relembrar essas primeiras propriedades. Você viu que nem apareceu a regra do produto ainda. Basicamente de constante multiplicando, do A do B. E depois as propriedades de soma, subtração. Tá? E as propriedades de reescrita de função. No caso aí da função radical e da função quociente. Tá bom? Então, aqui as coisas que a gente andou estudando. E para esse primeiro tempo é tudo. Tá? Eu novamente gostaria que vocês fizessem, se já não fizeram, esses exercícios, esses itens que eu não fiz aqui. E aí, quem tiver alguma dúvida, eu vou ficar mais 5 minutos aqui para atender dúvidas desse exercício 1. Tá? Depois eu vou voltar no 2, 3, 4.